Olá pessoal, tudo bem? Para mim é um prazer poder falar para vocês. Eu me chamo Ricardo Refati Severo, eu sou o presidente da Estaca Artigas Quaraí, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bom, deixa eu explicar para vocês. Com todo esse problema do coronavírus, do Covid-19, a nossa igreja ela foi bastante afetada em relação à obra missionária. Nós, como igreja, hoje, nós temos mais de 60 mil missionários em todo o mundo. E o que aconteceu quando começou esse problema do coronavírus? Todos os missionários tiveram que ir embora para os seus países. E, por exemplo, aqui em Quaraí, em Artigas, nós ficamos sem nenhum missionário. E a igreja é a igreja que mais cresce hoje em dia em todo o mundo. Faz pouco tempo, a Rede Bandeirantes de televisão fez uma reportagem sobre a igreja, e nessa reportagem eles deram essa informação, que nós somos a igreja que mais cresce em todo o mundo. Por exemplo, aqui em Quaraí em Quaraí e Artigas nós temos mais de 5 mil membros, nós temos 7 unidades, nós temos 5 unidades lá em Artigas e 2 unidades aqui em Quaraí. E a igreja leva muito a sério essa questão de proclamar o evangelho, né? Por isso que tem os missionários da igreja. Eu mesmo tive a oportunidade de servir a missão no Rio de Janeiro. Fiquei 2 anos no Rio de Janeiro, ensinando o evangelho de Jesus Cristo. 11 meses desses 2 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar na Cidade de Deus, naquela favela. Tive uma experiência maravilhosa, quem sabe em algum momento eu conto para vocês. Mas enfim, como agora nós não temos missionários em Quaraí e Artigas, eu como presidente da igreja, como presidente da Estaca Artigas Quaraí, da Igreja de Jesus Cristo, vou fazer essa função de missionário. Todo domingo de noite vou publicar um vídeo aqui falando um pouquinho sobre a igreja. Nós criamos um canal no YouTube, Estaca Artigas Quaraí. Estaca é uma organização da igreja, onde tem várias unidades. Como eu disse para vocês aqui, nós temos 7 unidades que formam uma estaca. E faz 17 anos que eu sou membro da igreja. Eu costumo dizer que faz 17 anos que eu sou feliz, que eu conheci o Evangelho de Jesus Cristo, que eu me converti. E eu sou muito feliz, sou uma pessoa muito feliz hoje em dia. E qual é o propósito desses vídeos aqui que eu vou fazer? O propósito é ajudar as pessoas a conhecerem um pouquinho mais sobre a Igreja de Jesus Cristo. O propósito desse vídeo é ajudar aquelas pessoas que estão buscando uma religião, estão buscando uma crença, estão buscando a verdade. Esse vai ser o propósito desses vídeos. Eu vou falar um pouquinho sobre a igreja, eu vou falar um pouquinho sobre a doutrina da igreja, o que nós acreditamos, as escrituras que a gente usa. E até hoje eu gostaria de começar falando sobre o nome da igreja, que é um nome extenso, um nome bem largo. Se diz o nome a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bom, esse é o nome da igreja, o verdadeiro nome da igreja. Mas capaz que alguém diz assim: mas Ricardo, tu não era mormon, tu não é mormon? Eu vou dizer o seguinte, pessoal: não, eu nunca fui mormon. Isso que eu quero explicar para vocês. O nome da igreja sempre foi a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O nome oficial da igreja nunca foi a Igreja dos Mormons. Mas por que nos chamam os Mormons? Porque na igreja nós usamos a Bíblia Sagrada, que conta a história lá do povo do Oriente Médio, e nós usamos também como outro testamento de Jesus Cristo o livro de Mórmon, que conta a história dos antigos habitantes das Américas. Em algum momento eu vou falar bastante sobre o livro de Mórmon. Mas nós usamos essas 2 escrituras na igreja. E a principal diferença, ou uma das diferenças da Igreja de Jesus Cristo para as outras, é o livro de Mórmon. Então a gente fala bastante sobre o livro de Mórmon. Mas a igreja nunca foi a igreja dos Mórmons. Também nunca foi a igreja de José Smith, né? Que muitos dizem: a igreja de vocês adora José Smith. Não. E o que aconteceu? Há um ano atrás, mais ou menos, um pouquinho mais de um ano atrás,
o presidente da igreja, ele tem pedido muito para os membros para não dizer mais que somos da Igreja dos Mórmons. Ele tem pedido também para os meios de comunicação, tem pedido também para os formadores de opiniões, que nós se referimos à igreja pelo nome certo da igreja, pelo nome oficial da igreja, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou a Igreja de Jesus Cristo. Mas o presidente da igreja tem nos pedido da gente não usar mais o nome os Mórmons. O presidente tem nos pedido muito isso aí. E eu fiquei muito feliz quando o presidente da igreja começou a nos pedir isso, porque eu, quando eu conheci a igreja, isso me atrapalhou. Me atrapalhou porque eu conheci como a Igreja dos Mórmons. E depois, quando eu comecei a assistir, comecei a estudar a doutrina, eu me dei conta que não era a Igreja dos Mórmons, era a Igreja de Jesus Cristo. E o nome da igreja sempre foi a Igreja de Jesus Cristo. Então a gente recebeu esse apelido aí, que na verdade nós não queremos mais ser chamado como os Mórmons. Até eu peço ajuda dos meios de comunicação, peço ajuda para aquelas pessoas que são formadores de opiniões, né? Pedimos a ajuda de vocês, que vocês possam nos ajudar a fazer essa mudança. A gente sabe que vai demorar um pouquinho, mas a gente quer corrigir isso, que foi um apelido que a igreja recebeu, a Igreja dos Mórmons, mas na verdade o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bom, a outra parte do nome, dos Santos dos Últimos Dias, o que é dos santos? São os membros da igreja. Na Bíblia, por exemplo, quando a gente vê o apóstolo Paulo, ele escrevia para os santos de Efésios, ele escrevia para os santos de Hebreus, os santos de Coríntios. Então, os santos são os membros da igreja. Não quer dizer que nós somos perfeitos, estamos longe da perfeição, nos esforçamos a cada dia para seguir a Jesus Cristo, mas essa palavra santo, se a gente vai no dicionário, a gente vai ver que o verdadeiro significado da palavra santo quer dizer seguidores de Cristo. Então, dos santos, que são os membros da igreja, dos últimos dias, que são os dias que a gente vive hoje, né? Por que a gente sabe que nós estamos nos últimos dias? Por causa do Apocalipse. A gente sabe que na Bíblia, o último livro da Bíblia, que foi escrito por João, ele fala dos sinais da segunda vinda. Então, esses sinais já estão acontecendo hoje. Então, por isso, dos últimos dias. Entende? Então, esse é o nome da igreja. A Igreja de Jesus Cristo, dos santos, que são os membros, dos últimos dias, os quais nós vivemos hoje. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, sobre o nome da igreja. Gostaríamos de pedir a ajuda de vocês, gostaríamos de pedir a ajuda daquelas pessoas que se comunicam, que trabalham nos meios de comunicação, os formadores de opiniões, nos ajudem a corrigir o nome da igreja. Não é a Igreja dos Mórmons, é a Igreja de Jesus Cristo. Então a gente tem pedido muito para os membros também para não dizerem mais eu sou os Mórmons ou nós somos da Igreja dos Mórmons. Na verdade, a Igreja dos Mórmons nunca existiu. Isso foi um apelido que a sociedade deu para a igreja, mas o nome da igreja sempre foi a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É Jesus Cristo que está no centro da igreja. A doutrina principal e a única que existe na igreja é a de Jesus Cristo, né? Hoje mesmo é o domingo de Páscoa, onde a gente comemora a ressurreição de Cristo. Então eu gostaria de convidar vocês que estão assistindo esse vídeo, principalmente aquelas pessoas que têm dúvidas sobre a igreja, que gostariam de assistir mais sobre a igreja, aquelas pessoas que estão buscando uma igreja para assistir, estão buscando a verdade. Esse é o propósito desses vídeos. Esse vídeo está sendo publicado no Facebook, mas ele está no YouTube. Se vocês clicam aqui embaixo, em um dos lados, vocês vão ver que tem o símbolo do YouTube. Aí vocês vão ir lá para o YouTube e vocês podem se inscrever no canal, ativar o sininho ali para vocês serem notificados quando a gente colocar um vídeo novo.
Tá bom, pessoal? Então, um abraço para vocês.